E essa é mais uma daquelas odisseias onde eu estou descompromissadamente navegando pela internet e me deparo com um mangá, desta vez Himenospia, o mangá de uma guria que foi picada por uma vespa e o mundo dela e das pessoas ao redor dela muda completamente. Tu quer saber mais sobre este mangá? Então fica até o final do vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo bem com vocês? E vamos lá, mais uma vez, sem compromisso nenhum, dou de cara com um título totalmente aleatório e esquisito no caso aqui. A última vez que isso aconteceu foi Musume Janakuchi, inclusive, Musume Janakuchi eu gravei um vídeo aqui, tá? Eu acho que foi o último vídeo, não, na verdade não tenho certeza, acho que sim, não sei, enfim, vou deixar o link aqui pra você, beleza? Aqui no card, caso tu queira assistir, e eu gostei pra caramba, o que não é muito bem o caso de Himenospia, tá? Mas a gente vai comentar sobre isso. Eu não sei exatamente como eu cheguei, né, como eu fui parar em Himenospia, mas eu lembro que a última passagem que eu tive ali pra colocar na lista, e depois de bastante tempo que Himenospia já estava na minha lista eu começar a ler, foi no site Otaku PT, que eu vi uma notícia de que o mangá tinha chegado ao fim, né, que fechou com 8 volumes, e essa daqui é uma primeira impressão somente do primeiro volume do mangá, tá? Porque, é um adendo, né, é importante falar isso, tem um volume completo e metade do segundo disponível aí nas scans. Não sei por que pararam, talvez porque o título seja ruim. Bom, enfim, então acabou que eu só li o primeiro volume e era só do que eu precisava mesmo para poder gravar um vídeo de primeiras impressões, e também foi o suficiente para eu saber que eu não queria continuar Himenospia. Ok, algumas coisas que eu preciso comentar, né, fazer essa introdução antes de comentar de fato sobre a história de Himenospia, é que ele é um mangá designado para um público de 18 anos pra cima, né, porque ele tem um conteúdo pesado, e não é aquele conteúdo pesado de ter cenas de cunho sexual, ou qualquer coisa assim do gênero, de xingamento e tudo mais. De certa forma também tem, porque tem um pouco de eti ali, né, tem uma inclinação para esse lado, pro fanservice, mas eu vou comentar sobre isso mais pra frente. Mas eu quero dizer aqui no sentido de apresentar o background da nossa protagonista, o que ela passou e o que ela passa. E essas coisas que acontecem na vida dela são coisas traumáticas e são coisas bastante perturbadoras, pesadas. Então, talvez nesse sentido que o mangá seja direcionado para um público de 18 anos para cima, né? Porque tem um conteúdo um pouco mais pesado no sentido mais psicológico. Outro ponto legal de Himenospia é que ele é um mangá que ele vai direto ao ponto, ou seja, ele já começa apresentando uma ideia pra ti, né? Antes de qualquer coisa, geralmente tem gente que faz isso e tem gente que não faz, né? Geralmente eu faço, às vezes eu não faço. Dessa vez eu fiz, que é ler a sinopse do mangá. Então você tá lendo a sinopse do mangá e ele já te apresenta algumas coisas, e quando você inicia a leitura de Himenospia, logo nas primeiras páginas você já vê tudo aquilo que a sinopse estava entregando. Porque existem títulos que você vai ler a sinopse, mas aí até chegar àquele ponto demora um pouquinho, né? A gente tem um embromation ali, uma enrolação, até a gente ver, então é isso daqui. Em Himenospia, e outros títulos também, mas aqui o contexto é em Himenospia, nós temos uma abordagem mais direta, né? Já apresenta a personagem, o que ela passa, e logo em seguida a Vespa aparecendo pra picar ela, e toda a mudança acontecendo, todo um paradigma sendo mudado, né? Um paradigma pessoal da protagonista sendo modificado. Então tem todas essas coisas acontecendo, e é uma coisa bem legal. E outra coisa que também é importante comentar aqui é que ele é um mangá até certo ponto original, tá? Porque eu não vi muito, eu não lembro de ter visto mangás com esse conceito de inseto. Tô dizendo aqui que não existe? Não tô dizendo isso. Tô dizendo que pelo menos eu não vejo com tanta facilidade como, sei lá, um shonen de porrada, entendeu? Que praticamente toda temporada tem um novo. Então é um mangá meio original porque aborda essa questão de uma vespa que pica uma pessoa e ela se transforma, ela se muta geneticamente, sei lá, alguma coisa assim do gênero. E aí a gente vai comentar sobre isso, tá? Pelo menos o que eu puder explicar. E esse conceito aí, pelo menos, eu achei ele um pouco original, mas aí quando a gente vai um pouco mais pra narrativa em si, a gente vê que é uma coisa um pouco batida, né? Que não é tão inovador assim, porque é uma ideia que já existiu em outras histórias. Beleza, vamos começar comentando aqui sobre a nossa protagonista, né? Falando sobre a Himeno. E é interessante porque
o autor, ele usa um recurso muito explorado na narrativa, que é a questão de você fazer com que sinta empatia pelo personagem. E como é que você faz isso? Colocando o personagem em ascensão ali em uma situação degradante, né? Em uma situação onde ele é humilhado, onde ele é esculachado, onde ele tá apanhando, para você sentir uma empatia, para você sentir alguma coisa por ele, alguma espécie de sentimento, e assim a história vai ter um apelo mais significativo, um apelo sentimental. Então esse recurso da empatia, ele funciona praticamente em todas as histórias, né? Porque você acaba compactuando um pouco ali, se sensibilizando com a situação. E em Himenospia, nós temos logo o início com a nossa protagonista sendo trabalhado dessa forma. Entretanto, comigo não funcionou muito bem, porque eu acho que todo o universo de Himenospia não conseguiu me atrair. Não é o tipo de história que faz com que eu sinta alguma coisa pelos personagens ou mesmo pelo universo que está apresentado ali, mas enfim, a gente percebe que isso tá ali na história, que o autor colocou isso. Então nós começamos já nós somos apresentados, né, começamos a história já vendo aquele conteúdo mais pesado que eu havia comentado no início do vídeo. E o que acontece? Acontece que logo nas primeiras páginas a gente vê a guria pelada, engatinhando no meio do pátio da escola e todo mundo gravando e chutando e xingando ela, e o que caramba tá acontecendo aqui? E aí a gente percebe que ela sofre bullying constantemente no colégio e apanha também, sofre agressão verbal, física e tudo quanto é possível aí, e ela é uma garota muito desprezada pelos seus colegas, se é que se pode dizer que são colegas, né? E ademais, isso não sendo suficiente, na casa dela, a mãe dela espanca ela por uma coisa que aconteceu no passado, quando o pai dela abusou sexualmente dela, ou pelo menos deu indícios de que isso foi meio que os primeiros contatos. Pode não ter sido concretizado, mas aconteceu porque tem a cena onde o pai pede pra ela se despir e tudo mais, que é uma cena um pouco perturbadora, né? Uma cena pesada, e isso faz com que em um determinado momento ali a mãe sinta raiva, sinta uma espécie de inveja da filha pelo pai ter desejo pela filha. É uma coisa muito bizarra, entende? E tudo isso acabou frustrando bastante a Himeno no que tange a sentimentos, e principalmente privando ela de ter acesso a esses sentimentos, porque foi totalmente cancelado. Das pessoas que são da escola dela, ela não recebe nada. Das pessoas da própria casa dela, ela também nunca recebeu. E apenas o que ela ganhou em todos esses anos foram traumas. Então a gente acompanha algumas páginas aí, porque lembra que eu comentei que o mangá ele é muito direto, ele vai direto ao ponto ali na história que ele quer contar pra gente. Então essas primeiras páginas, nós somos apresentados, somos levados a entender um pouco do background da personagem, a gente vê como ela é uma lascada da vida, coitada da Himeno, e como ela não tem um lugar pra ela, sabe? Aquela questão de eu tenho um lugar pra chamar de meu, entende? Ela não tem isso. Ela meio que é uma deslocada, mesmo tendo que viver naqueles espaços todos os dias da vida dela, que é uma coisa totalmente surreal e com certeza muito desagradável. Entretanto, chega um dia, um fatídico dia, em que ela é picada por uma vespa. A questão da vespa, que eu não sei se ela é geneticamente modificada ou é simplesmente uma vespa, mas dá a entender que essa vespa não é uma vespa comum, beleza? E ela é picada por essa vespa e é aí que tudo muda, meus amigos. Bom, basicamente, o primeiro momento que acontece ali é onde ela pica uma das garotas, né, que enchia o saco dela, que humilhava ela, fazia bullying com ela e tudo mais, e essa garota simplesmente vai embora. Sem mais nem menos. Ok, tranquilo, acabou a parte do bullying na escola, será? Eu não sei o que está acontecendo. E logo em seguida ela vai pra casa, e é aí que nós temos uma grande surpresa, não somente pra Himeno, mas pra nós também, depois de tudo que a gente presenciou, onde a mãe da Himeno chega, abraça ela, pede desculpa por tudo, faz um café da manhã no outro dia, uma coisa maravilhosa, fala pra ela ter um bom dia, que ama, que ela é uma garota especial, e o que tá acontecendo? A gente começa a questionar, o que tá acontecendo? Tudo isso porque uma vespa picou a guria? Bom, a questão é a seguinte, a vespa que picou ela meio que passou uma espécie de poder, e esse poder faz com que a Himeno consiga controlar as pessoas por meio da picada do ferrão que surge de dentro dela, né? E de onde sai esse ferrão é a parte mais engraçada e mais aleatória desse mangá. Eu acho que não faz nem questão, eu não faço questão de comentar de onde sai esse ferrão. Mas enfim, vocês já podem tirar aí a lógica de onde é. Mas enfim, isso é o de menos.
Quando a gente descobre que esse ferrão, ele possibilita a Himeno controlar outras pessoas, que tecnicamente não é controlar, né? Posteriormente nós descobrimos que esse ferrão faz, meio que o veneno do ferrão faz com que as pessoas sintam o desejo extremo de proteger a Himeno, de cuidar, de amar ela. Então é como se fosse uma espécie de droga do amor, alguma coisa assim do gênero. E lembra da guria que eu comentei, que humilhava ela, fazia bullying e tudo mais, foi a primeira que foi picada e foi embora? Essa é uma parte muito estranha, que eu não entendi muito bem essa lógica, que, por exemplo, ela foi picada, sumiu, no dia posterior ela voltou, e aí ela comenta, ah, então você agora entendeu a lógica do seu poder e tudo mais. Como assim, cara? Ela foi picada como qualquer outra pessoa que foi picada posteriormente. Como é que ela... Sabe, uma pessoa que foi picada como qualquer outra, simplesmente afetada pelo poder da Himeno, voltou pra explicar pra Himeno como usar o poder que foi usado nela. Sabe, isso não fez muito sentido pra mim. Talvez faça sentido? Talvez, mas pra mim não fez, de alguma forma ali não encaixou o negócio. Bom, e é aí que depois de um tempo, depois da Himeno entender mais ou menos como o poder funciona, dela afetar outras pessoas, daquela garota que foi infectada também, ensinar, ser uma mestra pra ela de como ela usar os próprios poderes, enfim, depois de todo esse processo, nós chegamos em um momento onde a história vai abordar pra gente um conceito já batido, né, uma ideia que já foi utilizada em outros mangás, que é basicamente aquela lógica de, poxa, eu tenho poder, eu tenho habilidade para controlar outras pessoas, então eu meio que vou causar uma revolução. E é legal porque, assim, a revolução não é muito bem uma iniciativa da protagonista, mas é uma iniciativa das pessoas que foram infectadas pela protagonista. Isso faz sentido porque, lembra que eu comentei que um desses efeitos é a pessoa infectada sentir um enorme apreço pela garota e sentir um desejo extremo de proteger ela, de cuidar, de zelar e tudo mais. E isso faz sentido então, porque, poxa, qualquer pessoa que se aproxima da Himeno, qualquer pessoa que queira o mal da Himeno, qualquer pessoa que não queira fazer a vontade da Himeno, nós temos que matar, nós temos que dizimar e tudo mais. E isso se torna ainda mais interessante quando nós descobrimos que esse poder só funciona em mulheres, não funciona em homens. E isso acontece mais pra frente e eu vou comentar sobre isso quando acontece uma grande merda na história. Bom, e basicamente é isso. Mais pessoas vão sendo influenciadas e essas pessoas vão sendo levadas a essa ideia de causar essa revolução ou qualquer coisa assim do gênero. E aqui a gente entra na questão do fanservice, né? Porque tem uma inclinação pro fanservice que a função do ferrão na narrativa, nós já entendemos que é para influenciar pessoas. Quando acerta uma pessoa, passa uma espécie de veneno, ela é infectada e sente todo aquele amor, que, enfim, é uma coisa estranha, e a gente descobre posteriormente que é somente em mulheres, e essa é a função do ferrão. Mas aí a parte muito estranha é a questão do fanservice, né, que é totalmente desnecessário. É muito interessante como uma coisa que tem uma lógica, funciona para isso, esse é o grande objetivo, mas a gente precisa estragar colocando dessa forma, sabe, como é que ele tem que ser usado. Sabe, porque, poxa, a função em narrativa é essa, é infectar pessoas, é fazer a vontade da protagonista. Mas como ele aparece, de onde ele aparece, tudo isso é muito nada a ver, tudo isso é muito desnecessário. Então esse é mais um ponto negativo para Himenospia. Se é que tem outros que eu comentei, a não ser o que eu simplesmente já sinto por Himenospia de não gostar. Mas enfim, a questão do universo que eu comentei também, que não é uma coisa que me chamou muita atenção, alguns recursos que são utilizados, que a gente entende que está presente ali, mas comigo não funcionou como deveria funcionar, e essa questão do fanservice desnecessário são coisas que acabam pesando ali, mas ainda assim Himenospia é um mangá interessante. E tu já leu Platinum End? Platinum End, de Sugumioba Takeshibata, é mesmo autor de Bakuman e também de Death Note. Se você já leu Platinum End, inclusive vai ter adaptação em anime, eu estou muito animado para essa adaptação em anime. Se você já leu Platinum End, provavelmente você vai pegar isso que eu vou falar agora. O ferrão da Himeno
se equivale basicamente à flecha vermelha apresentada em Platinum End. Claro que tem uma série de regras de como funciona a flecha vermelha no universo de Platino, mas basicamente a pessoa que é afetada pela flecha vai fazer tudo o que a outra mandar, vai se tornar uma completa devotada ali, ou devotado no caso de Platino, mas aqui em Himenospia, uma devota totalmente pela protagonista, pela garota que atingiu aquela determinada pessoa. Isso é interessante, né? Enquanto eu estava lendo, eu pensei sobre isso e faz uma certa alusãozinha que a gente percebe mais uma vez que não chega a ser uma história tão original, tão inovadora. É original no conceito de ser um negócio de inseto, de picar uma pessoa e tudo mais, mas a narrativa ali, né, como vai desenvolvendo o caminho, acaba sendo uma coisa que a gente já viu, já está acostumado. E depois de tudo isso, nós entramos então em um ponto muito legal, um ponto muito interessante que eu queria comentar com vocês. Aqui já é uma questão um pouco mais filosófica, pode-se dizer assim, não sei. Basicamente diz respeito às ligações que a Himeno vai construindo com essas garotas, né? Por quê? Voltando aqui um pouquinho no passado, voltando alguns minutos ali onde eu comentei sobre a protagonista, sobre o primeiro background, nós temos já um segundo background para ela, né? Onde ela é uma total adorada pelas garotas. O primeiro, lembra do primeiro, onde ela é humilhada, sofria bullying e tudo mais, acabou trazendo para ela sérios traumas. Então ela era uma garota muito solitária, vivia na solidão, introspectiva e tudo mais. E a partir desse poder, quando ela percebe que ela pode controlar as pessoas, e é interessante porque em momento nenhum, pelo menos nesse início, no primeiro volume, fica meio que claro que ela quer controlar as pessoas, que ela quer causar revolução, não é diretamente ela. Mas enfim, ela acaba influenciando e ela tem noção disso, mas ela sendo essa garota solitária, introspectiva, a partir desse poder, ela percebe que ela pode gerar umas ligações, porque as pessoas começam a gostar, a adorar ela e tudo mais, e ela acha isso interessante, ela não quer perder mais isso. Entretanto, essas ligações não são genuínas, porém, afastam a solidão da Himeno. Então é uma questão interessante de, por exemplo, ela criar um ciclo de amizade que outrora eram pessoas que humilhavam ela, e ela não liga mais pra isso porque agora ela tem atenção, uma coisa que ela nunca teve antes. Não importa se eram pessoas que maltratavam ela, porque agora ela tá sentindo o gosto de algo que ela nunca teve na vida. Então não importa de onde está vindo, ela apenas aceita. E isso não significa que vai ser uma coisa boa, né? Depende muito de onde está vindo e quem está te dando isso. Mas para Himeno não importa porque ela nunca sequer teve isso de ninguém. Então é bem interessante porque ela passa a entender essas relações como algo genuíno, sendo que não é genuíno, é uma coisa artificial, é uma coisa forçada. E por mais que em determinados momentos ali ela tente transparecer que não é forçado, e principalmente as garotas, que são chamadas de soldados na história, também denotem essa ideia de que não é forçado, no fundo a gente sabe que nada daquilo é real. E por quê? Resumidamente, em simples palavras, não passa de manipulação. O que a Himeno está fazendo é manipular as pessoas, e nada que é manipulável é genuíno. Enfim, nós chegamos aqui no final do vídeo, praticamente quase no finalzinho, só algumas coisinhas aqui. Eu sei que ficou um pouquinho longo, nem eu esperava que ficasse tão longo assim, mas enfim, vamos comentar aqui sobre o ponto mais alto do mangá, desse primeiro volume do mangá, no que tange a ação e também a questões mais tensas, né, de poxa, agora o negócio vai ficar sério demais. Tudo isso começa quando nós temos a primeira morte na história, que na verdade é um assassinato, e adivinha quem foi que matou? Exatamente, a Himeno e as suas soldadas e tudo mais. Que é uma grande merda, né? Então a partir daí começa uma série de investigações, começa suspeitas e aí dá-se início, né, à revolução das garotas, né? Onde agora o mundo é das mulheres e nós temos que comandar tudo. Então tem um pouco disso ali na história, e é interessante porque vai entrar as autoridades locais ali, as autoridades de Tóquio, para intervir nessa revolução. E basicamente esses soldados, eles sabem do contexto, ou parcialmente, né, sabem desse contexto, e a partir dessa lógica, dessa ideia que eles têm acerca da Vespa, acerca do poder da Vespa, e eles sabem que tem uma pessoa que é a rainha, que tá controlando, né, tá picando essas outras pessoas e tá fazendo com que crie esses soldados aí manipuláveis e tudo mais. A partir disso, eles intervêm nessa revolução da Himeno, né? Então, eles entram ali totalmente de forma abrupta no colégio
e eles matam simplesmente a sangue frio, a queima-roupa, uma garota, uma das soldados que aparecem ali pra proteger a Himeno, cara. E começa uma série de coisa louca, e os caras estão entrando no colégio, as forças armadas que têm noção de tudo que tá acontecendo, têm contato com laboratórios e tudo mais, eles sabem o caos que isso pode ser pra humanidade, eles vão intervir em tudo isso pra aniquilar, para obliterar de vez a existência da Himeno, ou pelo menos, sei lá, colocar ela em quarentena ou qualquer coisa desse tipo. Ela não pode ficar solta na humanidade. E com esse ponto altíssimo, o grande clímax, né, de tensão e ação, nós finalizamos o primeiro volume. E fica um pouco, né, aquele gostinho de quero mais pra saber o que vai acontecer, mas no fundo eu não quero saber. Porque foi o suficiente pra mim. É um mangá interessante, mas nem tanto assim, né, cara? Inclusive, a nota no MAL, né, no My Anime List, é 6 ponto alguma coisa. Então, assim, resumindo Himenospia pra vocês, depois de tudo isso que eu apresentei aqui, podemos dizer que ele não é nem ruim, mas também nem é tão bom assim. Himenospia é um mangá mediano. E chegamos ao final de mais um vídeo. Se você chegou até aqui é porque provavelmente você gostou, não é verdade? Então deixa o like, porque isso é muito importante, ajuda bastante aqui o meu trabalho, beleza? A me motivar para continuar gravando, certo? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos futuros que a gente enviar, beleza? E deixa aqui nos comentários também o que você achou de Himenospia. Conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo. Abraço!